Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Isaías, capítulo de número 26. Isaías 26, e o tema da nossa reflexão é mente sã em corpo são. Talvez você esteja imaginando o que é que vai sair desse tema. Mas eu quero lhe convidar a prestar atenção nesse texto de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Na verdade, nós vamos ler algumas passagens bíblicas, começando com esta que diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Na minha tradução, o texto se apresenta desta forma: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Você já deve ter ouvido essa expressão latina. Me adianto dizendo que eu não falo latim, mas diz assim: mens sana in corpore sano. Mente sã em corpo são. É uma frase de um poeta romano do primeiro século, chamado Décimo Júnio Juvenal, que escreve uma sátira contra o imperador Domiciano. E nessa sátira, ele coloca essa expressão, mente sã em corpo são. Na verdade, o que ele diz é aquilo que a ciência hoje concorda: as implicações da mente no corpo. O pai da medicina ocidental, Hipócrates, ele entendia a mente e corpo como uma única realidade. E hoje, a ciência descobre que há uma ligação íntima entre mente e corpo. Por exemplo, psoríase é uma dermatose autoimune comumente desencadeada por estresse. Ou seja, há patologias que se projetam no corpo, mas têm a sua origem na mente. Por isso, irmãos, nessa manhã eu quero conversar um pouco sobre isso. O texto bíblico abre para nós uma extraordinária realidade: a relação que há entre pensamento e sentimento. Tu conservarás em paz. Paz é sentimento. Aquele cuja mente, pensamento, está firme em ti, porque ele confia em ti. Na verdade, irmãos, qual é o tripé que movimenta a nossa vida? Pensamento, sentimento, que desemboca numa ação. O pensamento gera sentimento e o sentimento gera uma ação. Não há sentimento que não tenha sido provocado por um pensamento. Imagine, por exemplo, uma pessoa que começa a desenvolver uma neurose de que está sendo traído, um homem que está sendo traído pela esposa.
não é realidade, mas na mente dele, aquele pensamento vai sendo desenvolvido como se fosse uma realidade. E ele vai transformando o pensamento em um sentimento. Começa a construir dentro do coração um sentimento de ódio, um sentimento de vingança. E porque o pensamento provocou um sentimento, ele é capaz de praticar uma tragédia. Pensamentos positivos geram sentimentos positivos. Pensamentos negativos geram sentimentos negativos. Por isso, irmãos, nós precisamos atentar para aquilo que penetra a nossa mente, aquilo que começa a construir na nossa mente uma teia de pensamentos que inevitavelmente constroem um sentimento. E na maioria das vezes, nós agimos impulsionados não pelo pensamento, mas pelo sentimento. Tudo começa, portanto, no pensamento. O texto de Isaías, extraordinário. Tu conservarás em paz, paz é sentimento. Quem? Aquele cuja mente está firme em ti. Ou seja, o desafio da palavra de Deus a nós, a mim e a você nessa manhã, você que me ouve em casa, é de que nós concentremos a nossa mente no Senhor, que a nossa mente esteja fixada no Senhor, e quando a nossa mente está focada no Senhor, conservarás em paz. Temos paz. Tudo começa então no pensamento. Você já deve ter ouvido algum documentário sobre pessoas que padecem de obesidade mórbida. Pessoas, vez por outra eu assisto esses programas. Pessoas que têm 200 quilos, pessoas que têm 300 quilos, que já não podem se levantar da cama, que têm como seu ambiente de vida uma cama. Tomam banho ali, se alimentam ali, fazem as necessidades ali. São pessoas que foram desenvolvendo uma obesidade mórbida. E eu me lembro de que na maior parte desses documentários há uma história recorrente, há um pano de fundo recorrente de pessoas que foram alvo de um abuso sexual, pessoas que foram alvos de algum tipo de abuso, e aquele processo da mente desencadeou um sentimento de destruição, de autodestruição, e o indivíduo começa a entrar num processo de escape no alimento, até que chega um ponto que eles se tornam reféns do alimento. Vejam a implicação disso. A Bíblia nos chama a atenção para aquilo que ocupa a nossa mente. Na Escritura, quando nós lemos coração, e eu vou citar aqui alguns textos bíblicos, coração na Bíblia se mostra significando duas coisas. Primeiro, refere-se à emoção. Provérbios 15, por exemplo, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: o coração alegre, emoção, aformoseia o rosto. Ou seja, o sentimento, ele se manifesta no rosto. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração, o espírito se abate. Você quer uma receita para embelezamento? Coração alegre. Você quer uma receita para enfeiamento? Nem sei se tem essa palavra.
Se não tem, passou a ter. Coração abatido, coração alegre, aqui referindo-se ao centro da emoção, irmãos. Leio também a palavra de Deus que diz assim, todos os dias, Provérbios 15:30, todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre tem um banquete contínuo. Eu vi essa semana um palestrante, treinador de coach maior do Brasil, falando sobre contágio social. Eu achei muito interessante o que ele diz. Contágio social significa dizer que nós somos contaminados, positivo ou negativamente, por pessoas. Por exemplo, você é alegre, você chega num ambiente onde as pessoas são tristes, você tem a tendência de ser contaminado pelo ambiente e passa a ser triste. Agora imagine o oposto, uma pessoa que é depressiva, que é para baixo e chega num ambiente de pessoas que estão lá em cima. A tendência é você ser contagiado pelo ambiente. O indivíduo que não ri, aí passa a rir. Essa semana, eu estava no meu portão lá, e não sei por que razão, passou uma pessoa, semana passada, pessoa muito risonha, e chegou o pastor e começou a conversar, e começou a dar umas gargalhadas, e quando eu olhei por mim, sabe o que eu estava fazendo? Rindo. Então, coração se refere à emoção. Mas, em segundo lugar, coração na Bíblia se refere também, e normalmente, como centro do pensamento e da razão. Provérbios capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz assim, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. O que é que Salomão está dizendo? Escreve na sua mente a palavra de Deus. Quando Davi diz no Salmo 119, escondi a tua palavra, onde? No meu coração, na minha mente, para eu não pecar contra ti. Outro texto, Provérbios 4, verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. Coração aqui não é o centro da emoção, mas da vontade, porque guarde isso, o pensamento desemboca no sentimento. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem saídas da vida. Avançando um pouco mais, nós chegamos no Novo Testamento, onde a ideia de coração também se mostra como centro da vontade, da razão, do pensamento. Mateus 13, verso 19, o Senhor Jesus diz assim, quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, estou lendo aqui na Nova Versão Internacional, mas não a compreende. Compreender com a mente, irmãos. Há pessoas que ouvem, mas não compreendem. O que é que Jesus ensina? Vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Então aqui coração, o centro da razão. A pessoa ouve, mas não entende. Há pessoas que muitas vezes fazem parte de uma comunidade por anos, mas não entendem. Facilmente o inimigo consegue arrancar aquilo que não foi entendido. Porque quando a pessoa entende, aquela semente entra no seu coração, vai se enraizando e vai se tornando uma árvore frutífera e frondosa.
Mateus 15, mais uma vez, palavra de Deus referindo-se a coração como centro da vontade. Olha o que é que o Senhor Jesus diz. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. Mateus 15, 18. Procede do coração e isso contamina o homem. Porque do coração, olha, da mente, procedem o quê? Maus pensamentos. Olha como a mente tem a capacidade de adoecer a pessoa. Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Não vamos pegar esse texto distanciado, vamos considerar esse texto distanciado da situação atual. Que lavar de mãos aqui tinha a ver com o aspecto cerimonial. Então, por favor, coma o alimento, mas antes, lave as mãos. Então, irmãos, Isaías está dizendo, o Senhor conserve em paz, sentimento, aquele cuja mente, pensamento, está firme em ti. Eu quero nessa oportunidade apresentar 4 princípios para a proteção da nossa vida emocional, espiritual. Quantas pessoas que estão adoecidas ao longo de anos, tomadas pelo ódio, pela inveja, e tantos sentimentos terríveis contra os outros e contra si mesmas. E, consequentemente, não podem viver em paz. O Senhor conserve em paz aquele cuja mente está firme nele. Quantos estão entendendo? Está entendendo? O que é que eu preciso fazer, então, para ter a minha mente firme no Senhor? Irmãos, há muitas coisas que conspiram para tirar nossa mente do foco. Problemas, preocupações, doença. Nós aqui celebramos o cuidado ao distanciamento, não é? Mas não é o mesmo que a gente vê na rua. Você vai ao supermercado, é assustador. Você vai a um banco, essa semana eu estava na fila para pagar e a gente começa a ser induzido a ter uma neurose. Eu estava numa fila na lotérica para pagar uma conta, quando de repente alguém atrás de mim tossiu. Eu fiz assim. Olhei para trás, o moço de máscara, que a gente começa a viver uma neurose. Mas você já pensou? Se alguém tossiu, contaminado, e colocou o dedo lá no teclado do caixa eletrônico, você leva álcool em gel para passar? Quem é que leva? Alguns levam, muitos não levam. Você já pensou? Nós temos aqui esse cuidado. Mas há muitas coisas que tentam tirar o nosso foco do Senhor e gerando angústia. E eu quero sugerir 4 coisas que a gente pode fazer. Em primeiro lugar, aprenda a olhar a vida do ponto de vista de Deus. Meus irmãos, a vida passa a ter sentido quando olhada do ponto de vista de Deus. Ou seja, é responder a seguinte questão: por que é que eu vivo? Todos nós somos impulsionados por alguma coisa.
Há pessoas que são impulsionadas pelo ter, e elas vivem a vida para ter, e sacrificam a saúde para ter, e sacrificam a família para ter, e vão conquistando, e vão enriquecendo, e vão adquirindo, mas chega um momento na vida que elas olham para trás e fazem a seguinte pergunta: fez sentido? E vão descobrir, não fez nenhum sentido. Aprenda a olhar a vida do ponto de vista de Deus. Esse é o desafio que eu quero trazer nesse cenário, irmãos, de pânico. Quantos crentes estão num trauma, numa psicose pior do que o ímpio que não tem esperança? Que são capazes de ir para o salão fazer cabelo, que são capazes de ir para a academia treinar, que são capazes de ir ao supermercado e às vezes até andar na rua sem máscara, mas a igreja é um problema. A igreja é um problema. Pessoalmente, eu acredito que a pandemia está construindo um perfil novo de crente. O crente que se acomoda, por exemplo, a assistir o culto em casa. Eu estou considerando futuramente, talvez, por um tempo, não termos mais culto transmitido. Talvez. Descobrimos um perfil de crente que começa a perceber que não é tão importante assim o ajuntamento. Um ajuntamento. Que eu assisto em casa. Talvez nós precisemos fazer um processo de reevangelização. Reevangelização. Entendem? Aprendamos a ver a vida do ponto de vista de Deus. Eu leio Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 3. Colossenses 3, de 1 a 3 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, Colossenses 3, verso 1, linguagem de hoje, procurem Bíblia, Nova Versão Internacional, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. O que é que Paulo está dizendo? Viver no mundo da lua? Não. Olhem a vida do ponto de vista de Deus. Vivam a vida na perspectiva da vontade de Deus. E meus irmãos, isso inunda o coração de paz. Inunda o coração de paz. O que é que tem movido a sua mente? Então, em primeiro lugar, precisamos ter a nossa mente voltada para ver a vida do ponto de vista de Deus. Isso traz paz ao coração. Isto traz paz ao coração. Sabe qual é o lugar melhor para uma pessoa estar, para um crente estar? No centro da vontade de Deus. É lugar de segurança. É lugar de quietude. É lugar de paz. Está no centro da vontade de Deus. Não há lugar melhor. Nunca vou me esquecer de uma irmã muito querida que era membro da igreja onde eu me converti no Rio. Tem o seu nome na minha mente agora, me lembro dela, me lembro do esposo, me lembro dos filhos. Eu era seminarista daquela igreja e num período de férias, o meu pastor, saudosa memória, Oswaldo Rones, me convocou para liderar a igreja por um mês. Senti muito honrado, foi um desafio gigantesco para um seminarista no segundo ano do seminário. Eu comecei a visitar as pessoas da igreja.
Eu pregava sermões evangelísticos e sermões de desafio missionário. E eu me lembro que quando pregava um sermão de desafio missionário, aquela irmã chorava copiosamente. E eu pensei assim, meu Deus, eu acho que eu falei besteira. Ela está chorando tanto. O que eu fiz de errado? Aí fui visitar a família e ela contou a experiência dela. Quando jovem, teve o chamado missionário. Paixão missionária queimava no seu coração. Mas ela entendeu seguir outro caminho. Colocou a paixão missionária de lado, casou-se com um homem crente, mas não tinha ele paixão missionária. E aquela mulher estava dentro de um casamento com um homem crente, mas fora do propósito de Deus para a sua vida, e pior, sem qualquer possibilidade de reverter o quadro. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Então, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Em primeiro lugar, vamos olhar a vida sob o ponto de vista de Deus. Amém, irmãos? Em segundo lugar, escolha o que vai entrar em sua mente. Inegavelmente o que entra na mente gera um sentimento. Às vezes eu vi alguns vídeos de assaltos frustrados. Eu vou confessar aqui minha falha. Daquele que o assaltante vai assaltar e de repente dentro do carro está um policial que tira a arma e alveja o assaltante. E eu vi aquilo, entrava na minha mente, gerava Você sabe qual era o sentimento que vinha no meu coração? Que bom. Talvez até no seu. Que bom. Eu percebi, peraí. Pensamento provocando um sentimento. A questão é o que é que você permite que entre na sua mente. E aí eu quero pedir uma coisa, irmãos. Nos nossos grupos da igreja, por favor, que não sejam grupos de propagação de pânico. Porque quem só vê notícia ruim, inegavelmente vai entrar em ansiedade e depressão. Está entendendo? A mídia, ela busca formar opinião a partir do seu interesse. Há algumas que têm um interesse claro e vão focar naquilo que atende o seu interesse e vão esquecer aquilo que não atende o seu interesse. Compreende? Quantos policiais que não são bons policiais? E a mídia coloca estampa, mas não estampa o fato de que no acidente de ônibus, quando mais de 40 pessoas morreram, os policiais militares foram para o hospital doar sangue, porque isso não atende o objetivo. Compreende? O que vai ocupar a sua mente? Há pessoas que deixam a sua mente ser invadida pela pornografia. Não tem como, irmão. Entrou na sua mente, você vai construir um sentimento. Um sentimento de sedução. Inegável. Você assiste, sai na rua, o seu olhar vai ser direcionado por aquilo que entrou na sua mente e construiu um sentimento. Então filtre. Você quer ver a Bíblia dizer sobre isso? Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 8. Quantos estão entendendo aqui? Você está entendendo?
Filipenses 4:8. Paulo está dizendo, olha que receita extraordinária para manter a mente firme no Senhor. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, o que é que Paulo diz? Fazer o quê? Vamos ver o outro lado, vamos ver o negativo disso. Quanto ao mais, irmãos, tudo que for falso, tudo que for desonesto, tudo que for injusto, tudo que for impuro, tudo que for odioso, tudo que for de má fama, se houver prejuízo e se houver alguma destruição, nisso não pensais. Quem ocupa a sua mente? O que forma o seu pensamento? Todos nós aqui nessa manhã estamos sendo moldados por um pensamento. Qual é o propósito da pregação? A pregação é anunciar a palavra de Deus para que a nossa mente seja moldada, seja podada, seja formatada a partir dos princípios da palavra. Isso gera paz. Por isso que o culto não pode faltar palavra. Não pode faltar palavra. Lá no verso 9 ainda desse texto, Paulo diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Ele fala de pensamento, fala de ação prática e o resultado, o Deus de paz será convosco. Está entendendo, irmão? Filtre o que entra na sua mente. Você não pode filtrar, você não pode decidir o que os outros te entregam, você pode decidir aquilo que você recebe. Há pessoas, e é interessante o mecanismo, que o pensamento gera um sentimento, e o sentimento realimenta o pensamento, e o pensamento realimenta o sentimento, isso vai se tornando uma bola de neve. O indivíduo se torna refém de pensamentos que provocaram sentimentos, ele se torna uma marionete, levado para cá, levado para lá, não vai ter paz no coração, pode até ter uma religiosidade institucional, fazer parte de uma comunidade, mas não tem paz no coração. Filtre o que entra na sua mente. Está entendendo, irmão? Amém, igreja? Terceiro e penúltimo lugar. Eu disse aqui, aprenda a olhar a vida do ponto de vista de Deus. Segundo, escolha o que vai ocupar a sua mente. Daí a importância de guardar versículos bíblicos. Fazer ao texto perguntas. Transforme a leitura bíblica em algo que edifica a sua vida. Há alguma verdade para eu crer? Alguma promessa para eu buscar? Algum pecado para eu confessar? Alguma ação para eu praticar? Pergunte ao texto. Alguma verdade aqui para eu crer? Eu vou crer nessa verdade. Há uma promessa para buscar, então eu vou me agarrar a essa promessa. Ei, o texto está me falando de um pecado que eu preciso confessar. E quando nós lemos a Bíblia com esse molde, a palavra de Deus passa a esculpir a nossa vida. Aí faz sentido. Terceiro lugar, então. Aproprie-se da graça do Senhor. Meus irmãos, como eu disse, todos nós somos movidos por alguma coisa ou por algum sentimento. É natural. Todos nós. Você está aqui movido por alguma coisa, por algum sentimento. Há pessoas movidas pela culpa.
A culpa por algo que elas fizeram e não deveriam ter feito. A culpa por algo que não fizeram e deveriam ter feito. Movidas pela culpa. Imagine a tragédia que eu vi ontem do moço que está recebendo perdão judicial. Um moço de 29 anos, que foi mexer com um trator e levou um filho de 7 anos. Aconteceu aqui no país, lá no sul do país, levou um menino de 7 anos. O menino foi com a sua bicicleta, ele disse, meu filho, fica aí. Mas criança é criança. Ele estava no seu trator e foi movimentar o trator, a criança não atendeu o pai, e o pai passou em cima da criança, do filho de 7 anos, ele foi desesperado para a delegacia, a delegada dizendo, o pai chegou aqui em estado de pânico, e ela disse, ele não tinha intenção, está pedindo o perdão judicial para ele. Ele pode ter o perdão judicial, ele pode não ir preso, mas ele vai arrastar para o resto da vida, o que é a culpa. Pessoas movidas pela culpa. Pessoas movidas pela traição. Movidas pelo ódio. Movidas pela vingança. Há pessoas que odeiam tanto e não percebem, e entendem que quanto mais eu odeio, o outro sofre. Ou seja, eu tomo veneno para o outro morrer. Não, querido, adoece o coração. É impossível ter paz com o coração cheio de ódio. Aquilo que nos move se torna o nosso Senhor. A culpa é expressão de quem não se apropriou da graça de Deus. Há crentes que sabem teoricamente que Deus as perdoou, mas parece que é um mecanismo mórbido que faz o indivíduo continuar arrastando a sua culpa porque não se apropriam da promessa de Deus. Irmãos, olhem que promessa extraordinária. Romanos capítulo 8, versículo 1. É uma promessa fantástica, gigantesca, poderosa. Portanto, agora nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aproprie-se da graça. Não importa o que aconteceu, se você de fato foi alcançado pela graça, nenhuma condenação há, diz a Bíblia. Mas há aqueles que fazem questão de arrastar o cadáver. Então, eu estou aqui dizendo que nós precisamos cuidar da nossa mente. Primeiro, olhar a vida do ponto de vista de Deus. De ver qual é o propósito de vida. Todos nós, irmãos, vamos chegar num tempo da nossa vida e vamos perguntar assim, fez sentido a minha vida? Há pessoas que descobrem que viveram uma vida sem sentido e não há mais tempo para recuperar. Você sabe o que é que Paulo diz sobre a nossa vida? Efésios capítulo 1, verso 12. Nós fomos criados para a glória de Deus, para o louvor da sua glória. Está lá no texto. Você tem vivido para a glória de Deus? Você tem considerado as suas escolhas, as suas decisões, os seus relacionamentos a partir dessa premissa, a partir dessa verdade? Porque pode chegar um dia que a pessoa vai olhar para trás e perceber que fez tanto, mas fez tanto errado. Nesse período de eleição a gente vê tanta história engraçada, né? Eu ouvi de um camarada que fez a campanha, o número que foi dado para ele de campanha, ele fez a campanha toda divulgando o número dele. No dia da eleição ele descobriu que estava fazendo campanha com o número errado. E chorando, pedindo, por favor, o número já era tarde demais.
Agora imagine a pessoa que vê uma vida toda fazendo campanha de uma vida errada e descobre, puxa, não deu certo. Em último lugar, amém, irmãos, estão entendendo? Como manter a mente firme no Senhor? Primeiro, aprenda a olhar a vida do ponto de vista de Deus. Segundo, filtre o que entra na sua mente. Terceiro, aproprie-se da graça. Em quarto lugar, mantenha sua mente firmada no Senhor, como diz Isaías capítulo 26, verso 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Há muitas coisas que buscam sequestrar nossa mente e perturbar o nosso coração. Há muitos ladrões de mentes e corações. Todos nós temos esses ladrões, esses sequestradores. Sequestram nossa mente. Sempre que você perceber no coração um sentimento ruim, investigue qual o pensamento que o gerou. E é ali que nós precisamos vencer. Precisamos manter a nossa mente firmada no Senhor, em verdadeira e profunda confiança. O que Isaías está dizendo aqui, irmãos, não é uma possibilidade, não é um talvez, não é um quem sabe, não. É uma afirmação contundente, inequívoca, claríssima. Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Amém? Abençoa você a palavra dessa manhã, irmão. Coloque em prática, por favor, saia daqui hoje atento. Pode ser que hoje mesmo você seja desafiado a rever algumas coisas. O que está impregnando seu coração, o que está impregnando as suas emoções, tem uma origem. E eu diria mais, o nosso inimigo é astuto, e ele trabalha na mente da pessoa, é na mente. É ali na mente que ele gosta de devorar. E há quantas pessoas que estão tendo a sua mente devorada como um abutre devora uma carniça pela ação do diabo na mente da pessoa. Eu quero nessa manhã lhe desafiar a levantar a cabeça e olhar para o Senhor. Eu gosto muito de Davi. Davi foi um camarada imperfeito, cometeu pecados, mas aquele camarada confiava em Deus. Uma ocasião ele disse assim: com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu enfrento um esquadrão. Aí eu consigo entender quando ele vai lutar com Golias. Golias tinha quase 3 metros de altura, irmão. Mais ou menos desse tamanho. Davi era franzino. Talvez um jovem, 22, 23 anos. Olhando Golias de baixo para cima, Golias olhando Davi de cima para baixo. Mas olha a confiança de Davi. Vem Golias com espada, com escudo, com lança. Eu imagino Golias andando, dando aqueles passos, talvez calçando aí uns 58 ou 60, aquela prancha no pé. E vem Golias esbravejando, espumando ódio. Eu vou pegar esse menino, não tem lá homem Israel, e me mandam isso. Mas olha Davi na confiança dele. Ele disse assim, eu imagino Davi dizendo, seu Golias, o senhor vem lutar comigo com espada, com escudo, com lâmina, mas eu quero dizer uma coisa para o senhor.
Eu venho lutar contra o Senhor em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel que você tem afrontado, e tem mais, seu Golias. Deus vai me dar hoje a sua cabeça. Pensa num cara assim, irmãos. E venceu. Tu conservarás em paz. Que a nossa mente seja impregnada pela graça de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Abençoa você, irmão. Eu orei em casa, Senhor, que a palavra